Você não vai acreditar no absurdo que um frentista de posto fez com Jair Bolsonaro por pura ideologia. O que aconteceu depois foi ainda mais chocante. O dia parecia comum naquela cidade pacata do interior. Mas naquele posto de gasolina, um acontecimento marcaria para sempre a história de um homem e, principalmente, a consciência de um frentista que, até então, acreditava estar do lado certo. Tudo parecia sob controle, até que Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil e um dos nomes mais amados e odiados do país, parou seu carro para abastecer. O sol castigava o asfalto quente e os clientes ao redor logo notaram sua presença. Para muitos, ele era um símbolo de resistência, um homem que enfrentava de cabeça erguida as adversidades. Para outros, representava tudo o que eles julgavam ser errado. E foi assim que, no meio desse cenário, surgiu Leandro, um jovem frentista de 27 anos, criado sob discursos inflamados, moldado por uma bolha ideológica que o fez enxergar Bolsonaro como um inimigo e não como um ser humano. O que aconteceu naquele momento foi algo que ninguém esperava. Se você sentiu que a injustiça fala mais alto do que a verdade, demonstre sua gratidão, deixando um like ou um dislike, mas saia de cima do muro e faça alguma coisa e se inscreva no canal para ajudar a espalhar essa história de aprendizado. A tensão no ar era palpável. Bolsonaro desceu do carro com a tranquilidade de quem já enfrentou batalhas muito maiores. O posto, que antes estava mergulhado em sua rotina, agora parecia outro cenário. As conversas diminuíram. Alguns clientes se aproximaram discretamente e todos esperavam para ver como aquele momento se desenrolaria. Então, aconteceu o impensável. Leandro, o frentista, cruzou os braços e, diante de todos, disse em voz alta: "Eu me recuso a abastecer o carro desse homem." O silêncio tomou conta do posto. Era como se o tempo tivesse parado. Alguns motoristas olharam perplexos. Outros soltaram suspiros de reprovação. Bolsonaro, que já estava acostumado a todo tipo de provocação, apenas ergueu uma sobrancelha e manteve a calma. "Meu jovem, por quê?" perguntou ele sem elevar a voz. Leandro sentiu o peito inflar. Ele estava prestes a dar uma lição naquele homem que, segundo tudo o que ouvira, era responsável pelo sofrimento do povo. Mas, antes que pudesse responder, sentiu algo estranho dentro de si. Uma hesitação. Algo que não fazia parte de seus discursos prontos. Por que estava fazendo aquilo? O que exatamente ele queria provar? Mesmo assim, se manteve firme. "Porque eu não sirvo pessoas como você", disse, sua voz carregada de rancor. A frase cortou o ar como uma lâmina afiada. Foi um confronto como nenhum outro. Um senhor que aguardava para abastecer murmurou: "O que é isso, rapaz? Isso aqui é um serviço, não um palanque político." Mas Leandro já estava afundado demais em sua convicção. "Eu tenho o direito de não atender quem eu não respeito", rebateu, sem perceber que seu próprio argumento desmontava tudo o que ele pensava defender. E naquele momento, Bolsonaro simplesmente o olhou nos olhos e disse: "O respeito constrói pontes, não muros." As palavras ditas com firmeza e serenidade atingiram Leandro como um soco no estômago. Pela primeira vez, ele sentiu um desconforto diferente. Não era raiva, não era indignação, era dúvida. Mas o orgulho ainda falava mais alto. O posto inteiro estava parado. Todos aguardavam a reação de Bolsonaro. Mas, para surpresa de todos, ele apenas caminhou até outro frentista e, com um sorriso tranquilo, disse: "O senhor poderia abastecer para mim, por favor?" A atitude de Bolsonaro fez Leandro se sentir ainda mais inquieto. Ele esperava confronto, esperava raiva, mas tudo o que recebeu foi uma lição silenciosa. E foi naquele instante que o verdadeiro conflito começou. Não entre Bolsonaro e Leandro, mas dentro da mente do próprio frentista.
Ele tentou continuar com sua rotina, mas as palavras "o respeito constrói pontes, não muros", martelavam sua mente. Ele viu clientes cochichando, alguns o criticando abertamente. Um deles, um senhor de cabelos grisalhos, se aproximou e disse: "Meu jovem, você pode discordar do homem, mas negar um serviço assim, isso diz mais sobre você do que sobre ele." Leandro sentiu o coração acelerar. Sua convicção começava a ruir. Mas o pior ainda estava por vir. O gerente do posto, um homem de olhar sério e postura firme, se aproximou, percebendo o caos que se instalava. O que aconteceu aqui? Leandro sentiu um nó na garganta. O que diria? Como justificaria aquilo? E foi nesse momento que ele percebeu o tamanho do seu erro. Mas será que ainda havia tempo para consertá-lo? O posto inteiro estava mergulhado em um silêncio tenso. As palavras de Bolsonaro ainda ecoavam na mente de todos. O respeito constrói pontes, não muros. Mas para Leandro, aquelas palavras soavam como uma afronta. Seu sangue fervia. Ele não podia permitir que Bolsonaro saísse dali como vítima. Não, ele precisava fazer algo. Precisava provar seu ponto, precisava mostrar que aquele homem não era bem-vindo ali. Foi então que fez algo impensável. Ele pegou a bomba de combustível e, na frente de todos, fingiu que iria abastecer. Mas, em vez disso, esguichou gasolina no chão ao lado do carro de Bolsonaro. O som do combustível batendo no asfalto seco fez alguns clientes pularem para trás. "O que é isso, rapaz?" gritou um senhor que observava tudo de perto. Leandro sorriu de canto, satisfeito com sua resistência. Para ele, aquilo era um ato simbólico, um protesto silencioso contra tudo o que Bolsonaro representava. Mas ele não esperava a reação das pessoas. O posto inteiro explodiu em murmúrios indignados. Motoristas, clientes e até seus próprios colegas começaram a encará-lo com olhares de reprovação. "Isso já passou dos limites", exclamou uma mulher que segurava a mão do filho pequeno. "Você pode discordar do homem, mas isso é puro desrespeito." Bolsonaro, que observava a cena em silêncio, cruzou os braços. Ele já havia enfrentado muitas provocações ao longo da vida, mas poucas vezes vira algo tão infantil e irresponsável. Leandro, no entanto, ainda acreditava estar no controle da situação. "Esse posto é um espaço democrático e eu também tenho o direito de me expressar", disse ele, olhando para os lados em busca de apoio. Mas, para seu espanto, ninguém o apoiou. Até seus próprios colegas de trabalho desviavam o olhar envergonhados. O gerente do posto, um homem robusto de expressão fechada, finalmente tomou uma atitude. "Leandro, já chega! Você está colocando em risco a segurança de todo mundo." Mas o frentista não queria recuar. Não agora. Ele precisava ir até o fim. Foi então que fez algo ainda pior. Com o posto ainda em silêncio, Leandro pegou um pano, jogou no chão encharcado de gasolina e acenou para um cliente ao lado. Será que agora ele vai entender que não é bem-vindo aqui? A implicação era clara. Ele queria que aquele cliente acendesse um isqueiro, que aquilo virasse um símbolo de resistência. O choque foi geral. "Você ficou louco?" gritou um homem que abastecia o carro ao lado. "Isso aqui não é um circo, moleque." O gerente, agora visivelmente furioso, se aproximou de Leandro. "Eu não acredito no que estou vendo. Você quer incendiar o posto porque não gosta do homem? Você quer colocar a vida de todo mundo em risco por política?" A tensão atingiu o ápice. Bolsonaro, ainda em silêncio, observava cada detalhe. Ele sabia que qualquer palavra dita ali poderia inflamar ainda mais a situação, e por isso manteve sua postura firme. Mas Leandro não parou por aí. Percebendo que as pessoas começavam a criticá-lo, ele tentou inverter o jogo. "Vocês não entendem? Esse homem destruiu vidas. Ele precisa ser exposto." Uma senhora que aguardava na fila para pagar sua gasolina olhou para ele com indignação.
Meu filho, você sabe o que está dizendo? Quem está destruindo vidas aqui é você. Você ia tacar fogo num posto de gasolina, colocando em risco mulheres, crianças, trabalhadores. Isso é justiça para você? Isso é lutar por um país melhor? Leandro engoliu seco. Ele queria responder, mas pela primeira vez na vida percebeu que não tinha argumentos. O gerente, que já não suportava mais a situação, tomou sua decisão. Leandro, você está dispensado por hoje. Vá embora antes que a coisa piore. O frentista ficou vermelho de raiva. Ele não queria sair dali como um derrotado. Não podia admitir que perdera o controle. Mas algo dentro dele começava a mudar. Pela primeira vez, ele percebia que talvez, só talvez, estivesse indo longe demais. A questão era, ele admitiria isso para si mesmo? O embate estava longe de terminar. A confusão no posto havia atingido um nível insustentável. Os clientes continuavam revoltados. Os colegas de trabalho de Leandro estavam envergonhados. O gerente tentava desesperadamente restaurar a ordem, mas o estrago já estava feito. Foi então que um dos motoristas, temendo que a situação fugisse completamente do controle, tomou uma atitude drástica. Ele pegou o celular e ligou para a polícia. Aqui é um posto de gasolina, pelo amor de Deus. Tem um sujeito esguichando combustível no chão e incitando os outros a incendiar tudo. Isso é um absurdo. O chamado foi rápido. Em menos de 10 minutos, uma viatura chegou ao local. O som das sirenes cortou o ar quente da tarde e as luzes piscantes refletiram nos vidros do posto, criando um clima ainda mais tenso. Leandro, que até então se sentia invencível, finalmente percebeu que havia ultrapassado todos os limites. 2 policiais desceram da viatura e imediatamente foram ao encontro do gerente. Bolsonaro continuava parado ao lado do carro, observando tudo com atenção, mas sem intervir. Ele sabia que aquele momento precisava acontecer, para que Leandro entendesse as consequências de suas ações. O gerente, ainda nervoso, explicou toda a situação aos policiais. Os clientes ao redor confirmaram cada detalhe, alguns ainda indignados com o que presenciaram. Leandro, que antes estava cheio de arrogância, começou a sentir o peso da realidade. Seu coração disparou quando um dos policiais se virou para ele. O senhor, por favor, pode nos acompanhar até a delegacia para prestar esclarecimentos? A frase ecoou como um trovão. Leandro abriu a boca para contestar, mas percebeu que não havia saída. O posto inteiro agora o observava com olhares duros. Não era mais sobre política, não era mais sobre quem estava certo ou errado. Ele tinha cometido um crime. A gasolina derramada, a incitação ao incêndio, a confusão generalizada. Nada disso era justificável. Ele sabia que se tentasse resistir, só pioraria sua situação. Respirando fundo, olhou para o chão, sem coragem de encarar ninguém. Depois de alguns segundos, murmurou: "Eu vou." O gerente cruzou os braços e balançou a cabeça, decepcionado. Seus colegas de trabalho apenas observavam em silêncio. Quando os policiais o conduziram até a viatura, Leandro lançou um último olhar para Bolsonaro. Esperava ver um sorriso de satisfação, um olhar de vingança, um gesto de triunfo, mas não viu nada disso. O que viu foi algo que o desarmou completamente. Compaixão. Bolsonaro não disse nada, não zombou, não comemorou. Apenas observou com seriedade, como se estivesse tentando enxergar além daquele momento, além dos erros de Leandro. E aquilo o atingiu mais do que qualquer bronca, qualquer prisão, qualquer humilhação pública. Dentro da viatura, enquanto o carro da polícia se afastava do posto, Leandro sentiu uma onda de emoções tomar conta dele. Pela primeira vez, começou a refletir. Será que tudo o que eu fiz valeu a pena? Por que ninguém me apoiou? Será que eu realmente estava certo? No posto, as coisas começaram a voltar ao normal. O gerente suspirou aliviado, os clientes retomaram suas atividades e os frentistas voltaram ao trabalho. Bolsonaro finalmente entrou no carro. Antes de sair,
Virou-se para o gerente e disse: "Todos erramos. O que importa é o que fazemos depois disso." O gerente assentiu, ainda tentando absorver o que havia acontecido. Enquanto o carro de Bolsonaro se afastava, o posto voltava a ser apenas um posto. Mas aquela história ficaria marcada para sempre na memória de todos que estiveram ali. E para Leandro, o verdadeiro aprendizado estava apenas começando. O que viria a seguir mudaria sua vida para sempre. A delegacia tinha um cheiro forte de café requentado e papel envelhecido. O ambiente era simples, mas carregado de histórias. Ali, entre paredes frias e olhares curiosos, Leandro sentou-se diante do escrivão para prestar esclarecimentos. Seu peito ainda estava agitado, mas não mais por raiva ou convicção. Agora era o peso da realidade que o sufocava. O policial que o conduziu olhou para ele com seriedade. "Você entende a gravidade do que fez?" Leandro engoliu seco. Pela primeira vez, não tinha uma resposta ensaiada. O orgulho que antes o guiava parecia ter se dissolvido diante das consequências. Eu não pensei direito." O escrivão anotou algumas informações e suspirou. Derramar combustível propositalmente, incitar tumulto, colocar em risco clientes e funcionários. São muitas acusações sérias. O coração de Leandro acelerou. Eu só queria mostrar meu ponto de vista." O policial cruzou os braços. "E conseguiu? Porque pelo que vi, ninguém te apoiou, nem mesmo os que discordam do Bolsonaro." Leandro abaixou a cabeça. Aquela verdade doía mais do que ele esperava. Depois de alguns minutos de conversa, os policiais decidiram liberá-lo. Não havia provas concretas de que ele realmente tentou causar um incêndio. Então, ele sairia apenas com um registro no sistema. Mas o recado foi claro. "Isso não pode se repetir. Se houver outra ocorrência, as consequências serão muito mais graves." Leandro assentiu. Ele já havia entendido isso da pior maneira possível. Assim que saiu da delegacia, o ar fresco da rua bateu em seu rosto. Mas não foi um alívio. "O que eu fiz?" A pergunta martelava sua mente. Ele não podia voltar para casa sem antes resolver aquilo. Ele precisava voltar ao posto. O posto de gasolina ainda estava movimentado quando Leandro atravessou a rua. Ele sentiu os olhares pesados sobre si. Alguns clientes cochichavam, outros o ignoravam. Seus colegas de trabalho evitaram contato visual. Mas o pior estava por vir. O gerente, que ainda estava no caixa, viu Leandro se aproximar e imediatamente saiu da loja de conveniência. Seu rosto estava sério e seus passos eram firmes. "O que você está fazendo aqui?" perguntou seco. Leandro respirou fundo. Eu queria pedir desculpas." O gerente cruzou os braços. "Agora? Depois de tudo o que você fez?" Os frentistas próximos fingiam que trabalhavam, mas claramente prestavam atenção na conversa. Leandro abaixou a cabeça. "Eu fui longe demais. Não pensei nas consequências. Eu só estava cego pela raiva." O gerente não respondeu de imediato. Apenas o encarou, avaliando suas palavras. "Eu já estava pronto para dispensar você definitivamente", disse. "Mas, já que você voltou aqui para admitir o erro, estou disposto a reconsiderar." Leandro sentiu um alívio momentâneo, mas ele ainda precisava fazer algo mais. "Eu queria saber se tem alguma forma de eu pedir desculpas diretamente ao Bolsonaro." O gerente arqueou uma sobrancelha. "Quer pedir desculpas para ele?" Leandro assentiu envergonhado. "Sim, ele poderia ter me humilhado na frente de todo mundo, poderia ter me denunciado de verdade, mas não fez nada disso. Só me olhou daquele jeito, como se estivesse me dando uma lição sem precisar dizer nada, e isso mexeu comigo." O gerente suspirou, coçando a cabeça. "Bom, ele já foi embora, mas talvez eu consiga um contato." Leandro sentiu um misto de medo e alívio. Pedir desculpas era necessário, mas ele não sabia como Bolsonaro reagiria.
O gerente olhou para ele por alguns segundos, depois deu um passo para trás. Vai trabalhar, Leandro, mas entenda, essa é sua última chance. Leandro engoliu seco e assentiu. Ele sabia que a maior lição ainda estava por vir. O sol já começava a se pôr quando o gerente do posto finalmente conseguiu um contato com alguém da equipe de Bolsonaro. Ele explicou a situação de forma direta, sem tentar justificar Leandro, mas deixando claro que o frentista queria pedir desculpas pessoalmente. Do outro lado da linha, o assessor de Bolsonaro ouviu tudo com atenção e, após um breve silêncio, respondeu: "Vou passar a mensagem para ele. Se o presidente aceitar, retornamos o contato." Leandro, que ouvia tudo de longe, sentiu um frio na espinha. A possibilidade real de ficar cara a cara com Bolsonaro o deixou inquieto. Ele sabia que precisava fazer isso, mas parte de si temia a reação do ex-presidente. Minutos depois, o telefone do gerente tocou novamente. Ele atendeu e trocou algumas palavras curtas. Então virou-se para Leandro e disse: "Ele aceitou falar com você." Leandro sentiu o estômago revirar. "Agora?" O gerente assentiu. "Ele está num hotel aqui perto. Você tem coragem ou quer desistir?" Leandro respirou fundo. "Eu vou." O momento da verdade. O hotel era simples, discreto, longe do tumulto do centro da cidade. Leandro foi levado até uma pequena sala de reuniões, onde encontrou Bolsonaro sentado à mesa, ao lado de 2 assessores. O ex-presidente ergueu os olhos assim que o viu entrar. Seu olhar era o mesmo de antes, tranquilo, mas firme, como se esperasse para ouvir o que realmente importava. Leandro, que tantas vezes havia insultado aquele homem à distância, agora se sentia pequeno diante dele. O gerente lhe deu um leve empurrão nas costas. "Vai lá, fala logo." Leandro respirou fundo e deu um passo à frente. "Presidente", começou sentindo a voz embargar. "Eu queria pedir desculpas pelo que fiz hoje." Bolsonaro permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. Leandro continuou: "Eu não gosto do senhor, nunca gostei. E, para ser sincero, ainda não gosto. Mas isso não justifica o que eu fiz. O que eu fiz foi errado. Não só com o senhor, mas com todo mundo que estava lá. Coloquei pessoas em risco, agi de forma infantil e irresponsável." Bolsonaro inclinou-se levemente para a frente, analisando o jovem. Leandro engoliu seco. "O senhor poderia ter me exposto, poderia ter me feito passar vergonha, mas não fez. Isso me fez pensar muito. Eu percebi que respeito não é sobre gostar ou não de alguém. Respeito é sobre agir certo, mesmo quando a gente discorda." O silêncio na sala era absoluto. Os assessores de Bolsonaro apenas observavam, sem interferir. Bolsonaro finalmente cruzou os braços e disse calmamente: "Sabe, rapaz, eu já ouvi muita coisa nessa vida. Já fui xingado, já fui atacado, já tentaram até me matar. Mas sabe o que sempre me manteve firme? O respeito que eu tenho pelo povo brasileiro, mesmo aqueles que me odeiam." Leandro sentiu o impacto daquelas palavras. Bolsonaro continuou: "Você não precisa gostar de mim, e eu também não preciso gostar de você. Mas o que diferencia um homem de verdade de um moleque é a capacidade de reconhecer um erro e buscar melhorar. E hoje, você deu um passo importante." Leandro abaixou a cabeça, aliviado por ter conseguido falar, mas ainda carregando um peso dentro de si. Bolsonaro, então, estendeu a mão. Leandro hesitou por um segundo. Mas depois de tudo, sabia que aquele gesto significava muito mais do que um simples aperto de mãos. Era uma lição que ele levaria para o resto da vida. Ele apertou a mão de Bolsonaro com firmeza. "Obrigado por me ouvir", disse, sincero. Bolsonaro assentiu. "Agora vá lá e seja um homem melhor." Leandro saiu daquele hotel diferente. Ele não havia mudado suas opiniões políticas, não havia se tornado um apoiador de Bolsonaro. Mas algo dentro dele tinha mudado para sempre.
Ele finalmente havia entendido o verdadeiro significado do respeito. E você, o que faria nessa situação? Esta história é um lembrete poderoso de que não precisamos concordar com alguém para tratá-lo com respeito. O mundo está cheio de diferenças, mas o que realmente constrói um país é a capacidade de conviver com elas sem perder nossa humanidade. Se essa lição tocou você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Vamos continuar compartilhando histórias que nos fazem refletir sobre o que realmente importa. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que já está na sua tela agora. Você vai se surpreender com outra história de superação e transformação que vai mexer com o seu coração. Clique e confira. Gostou do vídeo? Ele fez sentido para você? Compartilhe sua opinião nos comentários. Aproveite e deixe seu nome ou o nome de um ente querido para incluirmos em nossa corrente de oração. Ah, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso é muito importante para nós e uma maneira de apoiar nosso trabalho de levar cada vez mais conhecimento até você. Obrigado de coração.